Glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos com gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, que coisa boa. Que coisa boa poder ter vocês conosco nesta noite. Deus com certeza irá falar fortemente ao teu coração. Eu costumo dizer que aquilo que Deus começa, Ele só para quando termina. Isso é a maior certeza do mundo. Deus colocou um desejo no meu coração e me deu 5 temas de mensagem. E esses 5 temas eu irei pregar durante 5 quinta-feiras. Então, o tema de hoje que eu vou falar é sobre a Bíblia. São 5 pilares. E eu falei aqui na terça-feira que a igreja que não tiver esses 5 pilares não é igreja. É muito sério isso. Porque a gente vê que tem muita gente levando a igreja de todo jeito. E a igreja ela não pode ter nem 4 pilares, ela tem que ter os 5. Se ela tiver os 5, Jesus não está no negócio. E hoje eu vou começar a falar do primeiro pilar. Esse pilar representa nós. Cada pilar representa uma pessoa. E cada pessoa que se diz ser cristão tem que estar verdadeiramente sim sobre esse pilar. Tem que estar a primeira coisa, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. E quero dizer já que sou grato a Deus pela tua vida. E estou muito feliz e não tenho nenhuma dúvida de que você não vai sair daqui hoje sem uma resposta. Aleluia. Amém? Mas Deus falou, mas Ele vai continuar concluindo o que Ele começou. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, queridos, em Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mãe Margarida, estava com saudade da senhora, viu? Nunca mais tinha visto, não foi? Estava com saudade, viu? Como a família está bem? Graças a Deus. Você e sua família sempre é bem-vindo nesse lugar. Aleluia. Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Você está me ouvindo bem? Amém. Graças a Deus. Que coisa boa. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 18. Mateus 16, do 13 ao 18, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizeis, ou quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus faz a pergunta aos discípulos. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne, olha só, e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos? Pai querido e amado, te louvo, te exalto, te agradeço, te enalteço por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai, esta noite, a primeira noite, onde será ministrada a primeira, Deus, o primeiro pilar onde a igreja que se reúne nesta noite, ela é fortalecida. Que através desse pilar que será ministrado nesta noite, essa igreja seja ainda mais fortalecida dentro do poder que há na tua palavra. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça.
que honra, glória, louvor, majestade, domínio e poder, e toda exaltação seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Desde já eu quero dizer a você que no final, eu costumo toda quinta-feira fazer uma unção com óleo. E quando você vier aqui à frente, aqueles que quiserem, logicamente, receber essa unção com óleo, eu estarei orando por você, ungindo você dentro do propósito que você vai colocar diante de Deus. Não quero nem saber qual é o seu propósito. O que eu quero é ungir, orar por você e ungir você dentro desse propósito que você acredita que Deus pode fazer para que você saia daqui de posse de vitória. Amém? Queridos, primeiro pilar, somente a Bíblia é a palavra de Deus. Revista, livros, nada. Esqueça qualquer outra coisa. Nada substitui a Bíblia. Não abra mão da Bíblia. Não abra mão da palavra de Deus, porque ela é justamente a bússola para você seguir, para você chegar nos lugares que Deus determinou para a sua vida. Por isso você não deve abrir mão dela. Você vê aqui dentro do texto que li, está falando sobre a confissão de Pedro. Aí você vê aqui que Jesus ouve Pedro dizer que Jesus é o Cristo. E Jesus percebe que não era Pedro que falou, mas sim o Pai, que tinha revelado a Pedro. Aí você faz assim, todos os discípulos estavam presentes, mas por que só Pedro? Jesus revelou a ele, o Pai revelou a ele, o Espírito Santo revelou a ele. Por quê? Porque os três são um só. Então, por que houve uma revelação sobre a vida dele? Queridos, olha, Jesus, ele quer agir na vida de todos, desde que ele encontre lugar para agir. Você já percebeu que existem pessoas que têm uma sabedoria, um conhecimento, coisas maiores do que outra? Por quê? Porque elas conseguem dar um lugar melhor para Cristo. E quanto mais você busca Deus, mais você se aproxima dele. Quanto mais você se aproxima dele, você se torna uma pessoa sensível ao ouvir Deus. Você não consegue, o diabo pode tentar enganar você, não consegue, porque existe uma sensibilidade que faz você perceber, sentir quem é que está presente. O maior fato acontecido foi quando os três homens, no capítulo 18 de Gênesis, eles se dirigem até Abraão, e quando os três se apresentam como homem, não como anjos, mas como homem, quando eles se apresentam, Abraão percebe que um deles era diferente. Aleluia. Eles não disseram quem era, mas Abraão era sensível. E essa sensibilidade requer de nós um pouco mais de oração, mais conhecimento da palavra, mais jejum, porque quanto mais você mata a carne, mais próximo de Deus, mais sensível com Deus você se torna. Então, quando Deus resolveu se revelar para Pedro, aí ele diz assim: e também eu te digo. Aí Jesus diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra no grego, a palavra pedra quer dizer pedrinha, porque a única pedra verdadeira é Cristo. Aleluia. Só que Pedro, no original, no grego, quer dizer pedrinha. Por ele ser esta pedrinha, ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre você, Pedro, que é esta pedrinha bem pequenininha, que talvez alguém não dê valor nenhum, talvez que alguém não
língua sobre essa pedrinha que você é, Pedro. Eu, disse Jesus, vou edificar a minha igreja, vou derramar o meu poder sobre você e vou edificar um lugar, vou preparar um lugar, vou fazer com que esse lugar, Pedro, seja diferenciado em sua vida. Veja que coisa interessante. A igreja é chamada de pedra viva. É aquilo que está em 1 Pedro 2,5. O que forma esse grande edifício. Veja só. Então, o pastor é uma pedrinha. E a igreja são as demais pedras que constroem um edifício, que forma o edifício. Então Pedro seria, olha o que Jesus está dizendo: Pedro, eu vou te fazer alguém diferenciado, Pedro. Pedro, na verdade, era um líder. Ele foi levantado como líder. E Pedro foi a pessoa que tomou a frente de tudo que estava acontecendo, a ponto de a igreja crescer, pessoas serem edificadas, curadas, através da sombra de Pedro. Pedro crescia na graça, crescia no conhecimento, e as pessoas começaram a ver Pedro em Atos 4, a ponto de dizer, uns diziam, esse é ele, outros diziam, não é. Por quê? Porque o linguajar de Pedro já não era mais o mesmo. Porque quando Jesus resolveu entrar na vida de Pedro e fazer uma mudança, ou uma mudança não completamente, de uma alta transformação. Mas por quê? Porque Pedro era um cara analfabeto, mas porém ele foi aquele cara que decidiu deixar com que Deus agisse na vida dele. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender nessa noite, esse pilar, querido, que está sendo edificado na nossa vida, é a palavra. Então, a palavra de Deus, nós não podemos abrir mão dela. Você não deve abrir mão. Olha, querido, você pode receber, seja lá quantas profecias for, não importa quantas profecias você receba. O que importa, querido, que a profecia é o seguinte: você recebe ela, guarda ela e espera acontecer. A palavra de Deus não é diferente. Porque quando Deus fala, querido, aí a história muda completamente. Quando Deus fala, você não precisa pensar, você só precisa afirmar. Deus já fez. Porque quando Ele fala para você, Ele não vai fazer, já está feito. Por isso que Ele só fala aquilo que Ele está fazendo em sua vida. Aleluia. Observe que em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 16 e 17, a Bíblia está sendo esquecida, querido, por muitos. Muitos estão esquecendo a Bíblia. Muitos têm tempo para tudo. Tem tempo para cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar do esposo, cuidar do trabalho, mas não tem mais tempo para ler a Bíblia. E Oséias 4,6 diz que o meu povo está perecendo, está sofrendo. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Quando você conhece um pouquinho, não tem como conhecer muito não, mas basta só um pouquinho. E esse pouquinho que você procurar conhecer, você não será enganado. Você não será enganada. Por isso que é importante você procurar conhecer a palavra de Deus. A falta de cuidado com a palavra de Deus é um conhecimento, querido, que está, por incrível que pareça, matando muita gente. Muitas pessoas não estão dando muita credibilidade à palavra de Deus. E quantos aí, queridos, que você vê aí fora, você vê pregadores profetizando, mas você não vê a palavra sendo pregada. Você vê pessoas dizendo que está sendo usada por Deus, e a Bíblia diz para mim que Deus só tem compromisso com a palavra dele. Queridos, o que é ter compromisso com a palavra dele? Que tudo que você falar, estiver dentro da Bíblia, Deus vai assinar embaixo por você. Tudo que você falar que estiver dentro do padrão bíblico, Deus vai ter prazer de agir ao teu favor. Deus vai agir sempre ao favor daqueles que verdadeiramente estão com a sua vida dedicada em conhecê-lo. Porque como é que se pode conhecer uma coisa? Ou como é que
alguém pode dizer, eu conheço fulano, mas como é que você pode conhecer fulano sem você conviver? Você não pode conhecer, você acha que fulano é assim, mas quando você vai conviver, você vai ver que fulano não é aquilo que você pensou que era. Então é muito fácil. Você pega um ovo e antes de você partir ele, eu pergunto a você que cor é a gema. Aí você vai dizer amarela, aí eu vou perguntar clara ou escura? Porque tem gema de ovo que é clara, já percebeu? Tem outras que é escura, quase ser vermelha, de tão escura. A mesma coisa uma laranja, você pega ela e eu conheço a laranja quando ela suquenta, mas doce não, querido. Doce não tem como ninguém saber se ela é doce, sem antes partir ela. Porque eu já comprei laranja achando que era doce, e era pior do que limão. Então eu conheço ela por suquenta, eu sei, pegando nela, eu digo se ela tem suco ou não, e muito. Mas se ela é doce ou não, isso não tem como saber sem provar. Então Deus, querido, Ele é a pessoa que deseja ser provado por você, deseja ser conhecido por você. Deus na verdade deseja ser atraído por você. É necessário que você faça por onde atrair a atenção de Deus. Você lembra de um homem chamado Zaqueu? O que é que ele faz para atrair a atenção de Deus? Ele sobe numa figueira. Ele não se preocupou. Zaqueu era um homem riquíssimo, um homem que usava linho, e linho fino naquela época. E linho naquela época, só quem usava era quem tinha um alto poder aquisitivo de dinheiro. E Zaqueu, ele não só usava linho, mas usava cordões e peças de ouro puro. E Zaqueu não se preocupou, primeiro com as roupas que ele estava, que era caríssima. Segundo, a figueira tem espinho, querido. Poucos espinhos, mas tem. Por pouco espinho que ela tenha, é impossível você subir numa figueira e não se arranhar. Porque em algum canto você vai se furar. Zaqueu não se preocupou. Ele quis chamar a atenção de Jesus. E muitas vezes a gente chama a atenção de todo mundo, menos de Jesus. E a gente precisa chamar a atenção dele mais. Pastor, como posso fazer para chamar a atenção de Jesus? Converse mais com ele. Ore mais. Leia mais. Jejue mais. Busque mais a presença dele. Faça alguma coisa que chame a atenção dele. Eu aprendi, querido, que não tem coisa melhor do que chamar a atenção de Jesus. Quanto mais eu procuro chamar a atenção de Jesus, mais Jesus me observa. Veja o que é que diz. Até leia para mim Mateus 24. Mateus 24, versículo 12 e o 13, por gentileza. Mateus 24, versículo 12 e 13. E fosse multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está vendo? Por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Aí ele diz assim, ó, o amor, está aí o texto, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Você sabe que quando a Bíblia fala muitos, eu fui procurar saber o que é muitos. É menos? É mais? É um pouco? É o que muito? Muito é mais da metade. Isso é sério. Porque ele está dizendo aqui que mais da metade das pessoas, aqui por se multiplicar a iniquidade, mais da metade das pessoas vão se esfriar. Você sabe o que é que leva uma pessoa a se esfriar? A perder a fé ou diminuir a fé? Quando Deus faz uma promessa e não se cumpre. Quando os cuidados com as coisas materiais não chegam. Quando desejamos tamanha coisa e não acontece. Vai esfriando espiritualmente. Queridos,
aprenda que enquanto você estiver na palavra, Deus vai ter prazer em te abençoar em qualquer área da sua vida. Seja área financeira, seja área espiritual, seja área, alguma doença, alguma área que você esteja necessitando, precisando que Deus faça algo. Faça só a sua parte, tenha uma vida dedicada, procure conhecer Ele, procure ter intimidade com Ele. Deus está querendo que você tenha intimidade com Ele. Por isso Ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, queridos, eu não quero estar enquadrado no meio de muitos. Eu quero estar enquadrado naqueles que vão perseverar. Então, a salvação, querido, é algo que é tomado à força. Não tem isso de eu ir e minha mulher junto comigo, não. Se ela não fizer a parte dela, ela fica. Se eu não fizer a minha parte, eu fico e ela vai. E é assim, querido. Está entendendo? Não tem isso de ir agarrado no joelho, não. Filho, o Jacó agarrou Jacó agarrou em como é o nome dele? Saul, não. Isaú. Entendeu? Ficou preso no calcanhar. Não, querido. O céu não tem isso, não. A salvação é individual, querido. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa buscar Deus. Você precisa ter uma vida dedicada ao Senhor. Veja aqui, no capítulo 1 de Jeremias, quem abriu aí, fala por gentileza. Capítulo 1 de Jeremias. Veja aqui 2 versículos que chama a atenção da importância à palavra de Deus, aonde muitos não estão dando mais credibilidade a esta palavra. Jeremias capítulo 1, leia por gentileza aí o versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Veja só, Deus faz uma pergunta a Jeremias, simples: Jeremias, o que é que estás vendo? Ele diz: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Mas é interessante que tanta coisa para ele ver, foi ver logo a vara. Por que será, hein? Aquela vara parece que chamou a atenção dele. E a amendoeira, por incrível que pareça, querido, olha como Deus faz tudo com muita perfeição. Quando Jeremias foca, coloca os olhos dele na amendoeira, era tudo que Deus queria. Eu sou capaz de dizer que a única coisa que tinha ali era a amendoeira, não tinha como ele olhar para nada. E quando ele olha, ele diz assim: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele se viste bem. Está vendo bem, porque é isso que está aí, uma amendoeira. Querido, a amendoeira, para você ter ideia, é uma árvore que quando chega o inverno, ninguém vê, as folhas caem, a amendoeira sofre no inverno, enquanto as outras florescem, elas sofrem. Quem passa não vê folhas. Para você ter ideia, o sofrimento de uma amendoeira no inverno é tanto que ela chega a quase morrer. E Deus disse para Jeremias: Jeremias, tu estás vendo justamente a vara de amendoeira. Só que essa vara de amendoeira que Jeremias estava vendo foi na época do inverno. Aí Jeremias, olhando para essa amendoeira quase morta, Deus disse: viste bem, Jeremias, observa bem essa vara de amendoeira, porque o inverno está passando. Aleluia! E depois que o inverno passa, Jeremias, essa amendoeira é a única que vai se destacar no meio de todas. Aleluia! Essa amendoeira, Jeremias, que estás vendo, para algumas pessoas que olharam e viram ela como você viu, e viu o estado dela. O estado dela, Jeremias, era um estado muito horrível. Para algumas pessoas não acreditavam que essa amendoeira viesse sobreviver.
Mas Deus que criou tudo, e tudo que Ele fez com toda a perfeição. Ele determinou um tempo para aquela amendoeira. E Ele estava dizendo ali para Jeremias, e Ele está dizendo aqui para você nesta noite, queridos, que está ouvindo a palavra. Talvez você chegou aqui no mesmo estado de uma amendoeira, onde a chuva, os problemas, as dificuldades, as situações, os momentos difíceis que você esteja vivendo está sendo tão caótico na sua vida, que você está olhando para você e está dizendo: eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu não vou suportar. E Deus está dizendo: aguente mais um pouquinho, porque esse inverno está passando e o verão, o outono vai chegar, e essa amendoeira que é você vai florescer, e todos que passarem vão olhar para você e vão dizer: cadê aos pés de frutas, as árvores que estavam de lado sumiram todas, mas a amendoeira ficou, a amendoeira suportou. Então suporte. Se esse é o inverno que você está passando, suporte. Olha o que é que Deus dá continuidade e diz a Jeremias no versículo seguinte. Olha só, Jeremias capítulo 1, versículo 12. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu já falei aqui, vou repetir. Velar é uma pessoa quando vai para um cemitério sepultar uma pessoa, quando vai ficar ali até chegar a hora do sepultamento, fica velando o corpo. Enquanto aquele corpo não é colocado dentro da sepultura, aquela pessoa não sai dali, fica ali. Só sai depois que o corpo é sepultado. Olha o que Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu estou velando para cumprir com minha palavra. Eu só vou te deixar, só vou sair daqui depois que se cumprir o que eu te falei. Queridos, enquanto não se cumprir na sua vida o que Deus te prometeu, não, por mais difícil que seja o inverno que você esteja passando, o verão vai chegar, querido. O verão vai chegar, e quando o verão chegar, vão te ver diferente, vão te olhar diferente, você vai estar diferente, porque essa manifestação do poder de Deus estará sobre a sua vida. Você vai estar bem fisicamente, mentalmente, espiritualmente, você vai estar bem, porque para tudo Deus tem um propósito, para tudo Deus tem um tempo. Talvez o tempo seu nesta noite está sendo esse, o inverno, mas vai chegar o verão, querido, porque Deus já determinou para se cumprir na sua vida. Deus já decidiu o que vai fazer na sua vida. Então quando ele disse: Jeremias, viste bem, porque eu venho para cumprir com a minha palavra, ele estava dizendo: Jeremias, e tem uma coisa, Jeremias, que eu assino embaixo quando eu falo, é a minha palavra. Você vê que Deus não tinha por quem jurar. Aí ele disse: eu vou jurar por mim mesmo. Sabe por quê? Porque não tem ninguém acima dele. Aí o escritor de Hebreus diz que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. O cuidado de Deus para se cumprir na sua vida, nem precisava ele fazer o que eu vou dizer, mas antes de ele falar para você, ele analisa o que vai falar para que o que ele falar cumpra. Esse é Deus, querido. Esse é um Deus único e verdadeiro que conhece você. Conhece você e conhece você por inteiro. Aleluia. Então o tempo de Deus está próximo a se cumprir na sua vida. Então você não tem por que se desesperar. Você não tem por que ficar entristecido ou querer parar. Faça o que a Bíblia está dizendo. Procure conhecer Jesus, procure ter mais intimidade com Ele, procure chegar mais a Ele, procure chamar mais a atenção dEle. Veja o que diz no capítulo 7, querido, de João capítulo 7, veja
versículo 37 e o 38. Ele diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Querido, então, essa sede aqui não é de água não, querido. Porque a água, essa água aqui que eu e você bebe, a gente bebe agora, daqui a pouco está com sede. Ele está falando sede da palavra. Ele está dizendo: vem a mim, chegue a mim. Por isso que ele diz: olha, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Queridos, quanto mais eu me chegar a Jesus, quanto mais eu me preocupar com a palavra de Jesus, mais Jesus vai se preocupar comigo. Aí ele diz no versículo 38: quem crê em mim, como diz o que? A Escritura: rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, queridos, não se deixe ser levado, ser levada por certas coisas. Não se deixe ser levado por coisas que está massageando o teu ego. Queridos, Jesus, por maior que seja o amor dele, por maior que seja a graça dele, por maior que seja ele tem cuidado de você. Aleluia, aleluia. Porém, ele quer mais de você. O que você tem dado para ele? Como você tem sido na presença dele? Tem pessoas, por exemplo, querido, que preferem estar andando atrás de profecias do que ler a Bíblia, do que estar em casa orando. Você pensa que eu ando atrás de profecia? Ando não, querido, nem vou atrás. E quem vai me dar uma profecia tem que pensar 2 vezes. Porque eu vou, na mesma hora da profecia, eu vou examinar o que está sendo dito. Sabe por quê, querido? Para eu não ser enganado. Aleluia! Você está entendendo? A profecia ela tem que ser pesada dentro da palavra. Se um dia eu te der uma profecia, pode ter certeza, vai estar dentro da palavra. Porque se eu der dentro da palavra, não vai ter erro, não vai ter falha. E o que Deus falar dentro da palavra, Ele vai cumprir na sua vida. Pode dar o que der, pode acontecer o que acontecer, Ele vai cumprir na sua vida. Então, tem pessoas que gostam de estar atrás de profecia. A própria Bíblia diz que todas as bênçãos virão sobre mim e me alcançarão aonde eu estiver. Aonde eu estiver. E como é que isso vai acontecer, pastor? Quando eu ouvir a voz de Deus, quando eu obedecer a Ele, quando eu fazer o que Ele quer que eu faça, quando eu falar o que Ele quer que eu fale, quando eu aprender a ter direção pelo Espírito Santo. Muitas vezes tomamos decisões, queridos, sem pedir o consentimento de Deus. E eu não posso, mas não pode, e com certeza pode. Mas se você serve um Deus que vê o que você não está vendo, se você procurar falar com Ele, Ele vai evitar que você se complique. Entendeu agora? Quando você toma uma decisão, querido, eu já tomei decisão que me compliquei. Por quê? Esqueci de falar com o papai. Aí papai disse que se você tivesse falado comigo, não tinha acontecido. Você está entendendo? Tem coisas, querido, que a gente tem que aprender a buscar a Deus. A Bíblia diz: buscai-me e me acharei quando me buscai-me de todo o vosso coração. É necessário sim. Veja aí, Isaías capítulo 1, versículo 9. Veja o que o profeta... Veja o que Deus fala na boca do profeta no capítulo 1 e no versículo 9 de Isaías 1, 9. Diz assim: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma sairíamos, olha só, já como Sodoma sairíamos, e semelhantes a Gomorra. O que é que Deus está querendo falar sobre esse remanescente
Queridos, olha só, existem pessoas que, por incrível que pareça, só para você ter uma ideia, isso aqui está contando a história de Israel, de um povo que Deus escolheu. Se eu for trazer para hoje, para a igreja, Deus escolheu uma igreja para que ela aprenda a andar em santidade, para que ela aprenda a andar em obediência, para que ela aprenda a andar ouvindo e conhecendo a voz de Deus. Aí o que é que acontece? Dentro do texto, Israel estava debaixo de desobediência. Você sabe o que é? Você ter alguém que você fala e entra no vídeo e sai no outro. Imagina você dizer para o seu filho, não vá, e ele dizer na sua cara, eu vou. Agora, vamos ser sinceros, você vai ficar feliz com o seu filho? Não vai ficar feliz. Você acha que Deus ficava feliz quando via o povo, quando Deus dizia assim, olha, não vai idolatrar a imagem de escultura, o povo estava idolatrando. Não vá por esse caminho que é errado, que é pecado, e o povo ia. Imagina Deus como é que não ficava, vendo o povo fazer tudo isso. Deus falava e o povo passava por cima da palavra de Deus, como se nada fosse. E Deus não poderia deixar que aquela situação ela continuasse do jeito que está. O que é que Deus faz? Deus observa que existia ali alguns remanescentes. O que é remanescentes? São pessoas poucas, mas são pessoas que verdadeiramente aprenderam a ouvir, a obedecer e a andar na presença dele. Aleluia! São aquele tipo de remanescente, querido, que mesmo aquilo que Isaías vai falar lá no 17:6 de Isaías, ele vai dizer que no sacudinho da oliveira, olha, ficarão 2 ou 3 azeitonas. E são esses remanescentes, querido, que pode até balançar a estrutura dele, pode até tentar derrubar ele da árvore, porém esses frutos, esses figos, esses que verdadeiramente estão com a sua vida voltada para Deus, debaixo da obediência, debaixo da vontade de Deus, vai vir alguém, vão tentar balançar para derrubar esses figos, porém não vai conseguir. Porque eles não vão conseguir, porque eles vão estar debaixo da proteção de Deus, querido. Remanescentes são pessoas que permanecem servindo a Deus, mesmo depois das dificuldades. Tem pessoas que quando se deparam com dificuldade, param de servir a Deus. Você sabia disso? Tem pessoas que enquanto está chovendo, bênção, glória, aleluia, não para, não perde o culto, mas quando o negócio começa a coxar, aí já diz, eu não sei para que eu ir para a igreja, Deus não está me vendo mais, Deus não está nem aí para mim, queridos. Adorar Deus quando está tudo bem é a maior facilidade do mundo. É a mesma coisa de você dizer, eu amo meu filho, logicamente que você vai amar. Agora eu quero ver você amar alguém que está querendo matar você, que está querendo ter o mal. Você está entendendo? Então, você passar por um momento bom na sua vida e glorificar a Deus é fácil. Imagina você querer fazer algo que você tem de sobra. Eu vou fazer, mas tem de sobra. Agora imagina você, Deus colocar um propósito no teu coração para você fazer sem você ter. Mas pastor, como é que eu vou fazer? Deus vai fazer aquela situação chegar na sua mão só com aquela pontinha que você só vai poder fazer aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer. Você não, mas se sobrasse eu fazia. Porque sobrando é mais fácil, querido. Sobrando, querido, quando a gente tem tudo sobrando é mais fácil. Mas quando a gente tem a conta, a história muda. Veja que Deus manda o profeta até a casa da viúva, e quando chega lá, ela não tinha nada sobrando. Ao contrário, ela diz que tudo que tinha lá era um pouco de farinha e de azeite. Era comer e morrer. Por quê? Comer e morrer. Porque tudo que ela tinha só dava naquele momento. Aí o profeta chega lá e diz assim, tudo bem, é tudo isso que você tem. Porém faz o seguinte, já que você só tem para você e seu filho, e é comer e morrer, como você está dizendo,
Vamos fazer o seguinte, faz primeiro para mim. Você está entendendo, querido? Se é pouco que você tem, se a situação que você tem é bem complicada, procure fazer um pouco para Deus. Procure fazer um pouco para Deus, porque esse azeite e essa farinha pode ser multiplicada. Aleluia, glória a Deus. Em qualquer área da sua vida, faça um pouco para Deus. Observe que quando o profeta disse, tudo bem, mas faz primeiro para mim, o profeta representava Deus. Se ela fizesse para o profeta, ela estava fazendo para Deus. Você quer ver? Quando eu faço algo para uma pessoa da igreja, eu estou fazendo para Deus. Você sabia disso? Quando eu ajudo o meu irmão, eu não estou ajudando Deus. De que forma? Se eu faço para o meu irmão, eu estou fazendo para Deus. Porque se eu não fizer para o meu irmão, que eu estou vendo, como é que eu vou fazer para Deus que eu nunca vi? Entendeu? Agora então é mais difícil. Então é preciso a gente aprender, querido, a fazer um pouco mais para Deus. Fazer um pouco mais em todas as áreas da nossa vida. Então veja que aqui a gente vê que no versículo 19 do mesmo capítulo 1, o 19 de Isaías 1:19 diz: se eu quiser e obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. Mas esse sim é algo condicional que Deus, olha, o amor de Deus, ele é tão absurdo, é uma coisa tão grande, é uma coisa tão elevada. Eu estava meditando em algumas proporções do amor de Deus para com a nossa vida. O amor de Deus, alguém pode até dizer que é egoísta. Eu digo a você que não é. Sabe por que não pode ser o amor de Deus egoísta? Porque Deus deu livre-arbítrio. Entendeu agora? Aí olha o tamanho do amor de Deus. Ele nos fez imagem e semelhança. Você diz assim, porque eu fui quem decidi amar a Deus. Quando eu decidi amar a Deus, é uma decisão minha. Eu não sou obrigado a amar a Deus, mas decidi amar. Como é que você tomou essa decisão? Quando eu conheci quem Ele era. Como? Através da palavra. Aleluia. Quando eu conheci Jesus através da palavra, eu resolvi entregar minha vida para Ele e amar Ele de qualquer jeito. Só que o amor dele é tanto por mim, que ele diz assim: olha, Cláudio, você não é obrigado a me amar, você não é obrigado a me servir, você não é obrigado a fazer o que eu quero, porém, se você quiser, Cláudio, eu tenho o melhor que essa terra tem para você. Eu tenho o melhor para a tua saúde, eu tenho o melhor para a tua vida espiritual, eu tenho o melhor para a tua vida financeira, eu tenho o melhor para a tua vida carnal, eu tenho o melhor para a tua vida. Se eu decidir, por isso que ele diz aqui: se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Então, se eu tomar a decisão, porque isso é algo condicional, eu decido o que eu quero ou não, eu não sou obrigado. Ele não me dá, ele não me deixa na posição de eu ter que obedecer, de eu ter que fazer. E se você quiser, então o amor para com Deus, se eu quiser amar Ele, eu amo. Se eu quiser obedecer a Ele, eu amo, eu obedeço. Então foi tudo isso que eu escolhi: obedecer a Ele, amar a Ele, andar com Ele, viver para Ele, fazer a vontade dEle, ser guiado por Ele. Foi algo que eu decidi. E quando eu tomei essa decisão, aí sim, eu não preciso me preocupar com A, B ou C. Por quê? Porque tudo aquilo que eu tiver necessidade, Ele vai mandar para mim. Aleluia. Tudo. Seja o que for, Ele vai providenciar do melhor que essa terra há de produzir. Mas Ele diz assim, ó: mas se tu recusares e fores rebeldes, sereis devorados à espada.
diabo vai ceifar a minha alma. Se eu quiser, ele vai me dar livramento. Se eu não quiser, ele vai deixar com que a carne, o diabo, destrua a minha vida. Com ser devorado, a espada do conforme ele fala aqui, se eu recusar, se eu não quiser viver para ele, ele me dá um livre-arbítrio de eu viver para ele ou não. Porém, se eu quiser viver uma vida diferente para o mundo vai me devorar, o mundo vai me destruir, o mundo vai me levar expressamente para o inferno. Então é uma escolha que ele me dá, e nessa escolha ele me dá mesmo amando a mim e muito, mesmo amando a você e muito, porque ele não nos fez robô, ele nos fez pessoa. E essa pessoa que ele fez de mim e de você, nos dá a escolha de escolher, nos dá o livre arbítrio de decidir o que é melhor para nós. Veja aí que quando ele diz que depende de nós, justamente depende de mim, depende de você, depende de eu querer, depende de você querer o melhor que Deus. Veja aí o que é que diz aí, Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8. Veja aí o que é que diz o versículo, Lucas 8, versículo 10. Vamos ver o que é que diz? Quem abriu pode ler, Lucas 8, 10. Ele diz: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Olha, ele está falando de uma parábola. Você já observou aí do que ele está falando? E disse a vós: vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Queridos, essa palavra aqui, uma pessoa que não tem comunhão com Deus vai continuar lendo e nunca vai entender, porque isso aqui não se revela para qualquer pessoa. Isso aqui só se revela para aquelas pessoas que verdadeiramente amam a Deus, que verdadeiramente servem a Deus. Você já percebeu que tem pessoas que você conhece, já conversou e falou alguma coisa sobre a Bíblia e você percebeu que não tinha nada a ver? Porque não é revelada a essas pessoas. Eles lêem a palavra como se fosse uma coisa comum, um jornal, uma revista, mas a nós não, a nós é dado. Por isso que ele diz aqui: a nós foi dado o conhecimento. Por isso que ele diz: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus, e os que estão juntos no caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira ali do coração a palavra, para que não se salve e crendo. Olha só, então veja o que acontece. A palavra de Deus é levada às pessoas, como está aqui o texto, e quantas vezes essa palavra chega no ouvido das pessoas e as pessoas não guardam. Por não guardar, o diabo vem e tira do coração. Para quê? Para que aquela semente que foi colocada no coração, ela não venha procriar, ela não venha crescer, que ela não venha germinar, porque ele sabe que se ela germinar no coração daquela pessoa, aquela pessoa não voltará mais para o mundo, mas passará a servir a Deus. Então Deus tem tudo para fazer na sua vida. Você já percebeu quantas pessoas que têm uma vida dedicada a Deus e muitas vezes chegam na igreja, aceita Jesus, levanta a mão, mas em 2, 3 dias você encontra no mundo que a palavra foi arrancada do coração. Sabe por quê? Porque aquela pessoa não deixou aquela palavra germinar no seu coração. E diz assim, ó: e os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira ali do coração, e tira do coração a palavra, para que não se salvem. Está vendo? Crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a receba com alegria.
aleluia, mas como não tem raiz, olha só, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. Passa um período dentro da igreja, começa a andar, na primeira tentação, desviam-se. Vocês sabem por que eles se desviam? Porque não tem compromisso com a palavra. Queridos, faz 30 anos, vai fazer que eu estou no Evangelho. E desde o dia que eu me converti, eu aprendi a ter compromisso. Quanto maior é o meu compromisso com Deus, maior é o de Deus comigo. Por isso que eu estou de pé. Já tentaram me matar e já ligaram umas 3 vezes. Na época que existia telefone convencional, faz tempo, né? Ligaram para mim não, para minha esposa. Disseram: o pastor Cláudio acabou de morrer agora. Mas me mataram por 3 vezes. E eu estou aqui até hoje, queridos. Porque eu aprendi, querido, que quando eu estiver servindo a Deus, Deus vai estar trabalhando em meu favor. Veja que o versículo de adiante vai dizer: e o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição, porque as coisas do mundo sufocam ele. Por exemplo, a pessoa falta de emprego, falta de casa, falta de comida, falta disso, falta daquilo, as coisas vão sufocando ele. Querido, Davi diz que foi moço, depois ele disse: agora eu estou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar. Como é que um camarada diz a mim, que é crente: eu sou crente, mas estou pedindo esmola ou alguma coisa no metrô e no ônibus? Ele nunca conheceu Deus, ele não sabe quem é Jesus. Ele não sabe. Se ele soubesse quem é Jesus, ele não fazia o que estava fazendo. Davi disse: fui moço, agora estou velho, mas nunca vi um justo. O que é um justo? São pessoas que têm compromisso com Deus. Querido, quem tem compromisso com Deus pode passar a maior luta, a maior dificuldade, o maior problema do mundo, mas Deus vai estar ali do lado dele. Deus vai estar suprindo. Deus pode nos suprir como você queria que suprisse. Talvez você queria comer uma picanha, mas só tem um ovinho para você comer, mas tem ovo. Talvez você quisesse comer uma macarronada, mas só tem cuscuz, mas tem. O que importa é que você precisa observar que Deus vai estar nos mínimos detalhes da sua vida. Os mínimos detalhes da sua vida, querido. Eu me lembro que eu estava morando no parque, e um certo dia eu abri a geladeira e a única zoada que eu escutei foi essa: água. Era só o que tinha. Eu tomei aquele copo d'água e fui orar. Jesus, obrigado pela água. Não está fácil não, Jesus, mas eu te agradeço pela água. De manhã, era 8 horas da manhã, parou um carro na minha porta. E Deus inquietou alguém do outro lado. A mala do carro veio aberta porque não cabia de tanto comer. Você está entendendo, querido? E muitas vezes a gente não está agradecendo no pouco. Porque Deus só coloca no muito quando a gente aprende a ser fiel no pouco. Deus só coloca no muito quando a gente aprende a agradecer no pouco. Aprenda a agradecer no pouquinho que você tem. Porque quando
quando chegar o tempo do muito, Deus vai fazer você se saciar. Deus vai fazer você se regozijar. Porque Deus vai ter o muito, Deus vai ter o melhor para você. Veja aí 1 Pedro 1, 23 e 24. Que é para ler. 1 Pedro 1, 23 e 24. O que é que diz a Bíblia aí? Aleluia. Depois de Hebreus, Tiago e Pedro. 1 Pedro 1, 23 e 24. Leia o 25 também. Do 23 ao 25. Vê o que diz? Alguém achou? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como Eva, e toda glória do homem como a flor da erva. E ficou-se a erva e caiu a sua flor. 25 agora. Mas A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. está vendo aí, ó? Sendo de novo gerado, olha só, sendo de novo gerado, não da semente da corruptibilidade, quer dizer, da corrupção, ou corruptível, quer dizer, da semente pecaminosa. Ele não está falando da semente que você gerou do pecado. Ele está dizendo da semente que, olha, quando ele diz assim, ó, sendo gerado de novo, não da semente do pecado, mas da incorruptível. Que semente é essa que ele está falando? Quando você era do mundo, você tinha uma vida no mundo. Que vida era essa? Uma vida que vivia debaixo do pecado. Então, a palavra de Deus, ela foi gerada dentro de você e fez de você uma pessoa nova. Então, você deixou de ser quem era para ser uma pessoa diferenciada. Então, você foi gerado pelo poder que tem a palavra. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, quando você ouve a palavra de Deus, gera fé em você. Quando alguém que não teve ainda um contato com Jesus, um novo nascimento com Jesus, a palavra é gerada dentro dessa pessoa, até que essa pessoa decide entregar a vida a Jesus. Então, a própria palavra gerou uma nova vida naquela pessoa. Queridos, a palavra de Deus, ela tem o poder de gerar dentro de nós uma mudança, uma transformação. Mas é preciso que eu procure meditar mais nela, eu procure mais me aprofundar nela. Por isso que ele diz no capítulo 2 de 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e invejas, e toda murmuração, desejai efetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então ele está dando uma advertência: cuidado, querido, procure o leite original, procure se alimentar daquilo que é original. E o que é original? A palavra. Não caia porque fulano disse isso, porque fulano é aquilo, porque o que a gente mais vê hoje aí, queridos, são igrejas de profeta. A gente vê aí pessoas aí, querido, que tudo que faz é dar profecias. É uma profecia atrás da outra. Porém, Deus não tem compromisso se o compromisso dessa pessoa não for com a palavra. Então, tenha compromisso com a palavra e Deus terá compromisso com você. Enquanto você estiver dentro dessa palavra, Deus estará do teu lado, pronto para te ajudar dentro daquilo que você precisar. Então, o primeiro pilar é a palavra. O segundo, já vou te adiantar, vou pregar sobre a graça. O segundo pilar de
8 será pregado a graça de Deus. Na sequência será pregado sobre a fé e no decorrer será pregado sobre Cristo e sobre a glória de Deus. Então são 5 pilares que eu irei trazer, um a cada quinta-feira. Amém? Convido você aqui à frente para que a gente possa fazer a unção com óleo, em nome de Jesus.